Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente em nome do nosso Senhor Jesus. Muito bom dia, pastora Kátia. Bom dia e bom dia a todos que nos veem nesse momento. Muito bem, hoje nós vamos entrar num tema muito importante da nossa semana, né? A nossa segunda semana do assunto família, do assunto casamento, tá? Hoje nós vamos tratar de finanças e a criação dos filhos, as responsabilidades do casamento que devem ser divididas entre as duas partes, tá? E nós vamos primeiramente falar sobre a questão financeira, como deve ser administrado no casamento a questão financeira. É muito importante, né, pastora Kátia? É muito importante. Que afeta, né? Afeta. Se não está bem financeiramente, é bem provável que vai afetar no relacionamento, vai afetar na intimidade, né? Quando a situação financeira não está bem, afeta em tudo, até no dormir afeta, né? A gente não dorme bem, enfim. Então, é um trabalho conjunto, não é um trabalho de uma só parte, mas um trabalho conjunto. Inclusive, a Bíblia nos ensina, e você pode acompanhar com a gente, lá no livro de 2 Coríntios, lá no capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Olha só, não vos ponhais em julgo desigual. Julgo desigual. A palavra cônjuge vem justamente dessa palavra, julgo. Cônjuge vem de julgo. O que é o julgo? O julgo é mais conhecido como a canga, aquela peça de madeira que era colocada em dois bois, por exemplo, para arar a terra. Era colocada aqui essa canga, né, de um lado e de outro, para que os dois pudessem dividir as forças. Ficar por igual, né? Tinha que ser dois animais iguais. Não podia ser, por exemplo, um boi e um cavalo, porque o passo de um não é o mesmo do outro. Tá? Aliás, até a altura, a força, todos tinha que ser dois animais idênticos para que pudessem eles dividirem as forças. Porque se um andasse num passo e o outro em outro passo, então isso ia machucar um. E os dois tinham que andar juntos, no mesmo sentido, né, para dividir as forças. Então, daí vem a palavra cônjuge, que é os dois estarem juntos para dividir as responsabilidades, caminharem juntos na construção do lar, da família, tá? Daí vem essa palavra. Então, o casamento é uma aliança onde a gente tem os benefícios, onde a gente tem muitas coisas boas. O casamento é bom você chegar em casa, você poder ter a sua esposa, ter o seu marido, você poder compartilhar com o que você tem, né? Com alguém da sua vida, você poder ter alguém para conversar, para te ouvir, né? Para te esquentar quando vier o frio também, né? Para tudo. É bom a gente ter a família, é bom o casamento, mas o casamento, ele tem as suas responsabilidades. E nós não podemos nos colocar em julgo desigual. O que acontece muitas vezes? Acontece que financeiramente há um problema. Por quê? Porque muitas vezes há uma parte do casal que não tem a mesma responsabilidade que o outro e acaba sobrecarregando o outro. E aí vem o problema financeiro. E a gente sabe que nós não podemos não vive só de amor, só de intimidade. Não, precisa pagar a conta, precisa comer, precisa vestir. É verdade. Então, nós precisamos entender que embora eu acredito e aconselho que sempre há uma das partes, ou marido, ou a esposa, que possa estar melhor preparado para cuidar mais diretamente das finanças, né? Que tenha uma ideia melhor para cuidar. Porém, mesmo que haja que seja o responsável por cuidar da finança, a colaboração tem que ser dos dois. E a responsabilidade tem que ser dos dois. Tem que haver um planejamento. Quanto que a gente ganha? Quanto que a gente gasta?
no que nós estamos gastando, o que a gente pode, se é preciso, né, reduzir algum gasto, vamos ver no que a gente pode reduzir. Tudo isso é muito importante, tá? Às vezes há problemas no casamento, porque às vezes por um problema emocional de uma das partes, acaba a pessoa, por estar desestabilizada emocionalmente, acaba gastando, comprando até o que não... Até o que não deveria comprar. Até o que não precisa. A pessoa passa ali, vê uma coisinha, compra. Passa em outro lugar, vê outra coisinha, compra. É complicado, né? Então às vezes por um problema até emocional do casamento, porém, isso precisa ser controlado, porque senão vai afetar de uma forma muito grave o casamento, o relacionamento. Tá? Então é muito importante entender isso. Sabe, olha, é claro que o bem maior que a gente tem não é o financeiro. O bem maior que a gente tem é um ao outro. Tá? Esse é o bem maior. As finanças não devem, o dinheiro não pode ser um Deus na nossa vida. Tá? Aliás, olha o que diz lá o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, sabe? O amor do dinheiro, pastora, tem sido a raiz de todos os males, inclusive dentro do casamento, né? Quando, por exemplo, marido acha que isso aqui é meu, isso aqui é seu. Isso é amor ao dinheiro. Faz muita separação, né? Traz muitos problemas, Isso. conflitos, porque a partir do momento que eu me casei, não existe o meu e o dela, existe o nosso. Nossa, é verdade. Né? Inclusive, muitos têm dificuldade até para se casar, para se unir em aliança de casamento, devido a uma questão financeira. Eu tenho, e eu quero casar, mas eu não quero dividir o que eu tenho. A pessoa pensa muito, né? Acaba não se casando. Aí fica juntado, fica ali numa situação de pecado, uma situação errada aos olhos de Deus, né? E a gente não leva a nada. Tá? O amor ao dinheiro, irmão, ele é a raiz de muitos males. Então, querido, se você quer estar em aliança de casamento com alguém, nós falamos de cristãos, de pessoas que querem estar em aliança de casamento, desfrutar dos direitos do casamento, você tem que também estar disposto aos deveres do casamento, a união, o compartilhar, o ser de um e do outro. Então, na medida como a gente, por exemplo, no meu caso, nós nos casamos muito jovem, nem você tinha nada, também não tinha nada, foi muito mais fácil. Mas aqueles que já têm uma vida construída ficam com medo, né? Ficam com medo. Poxa, não pode, não pode. Não, irmão, não pode ser assim. Eu não estou de acordo com essa situação, tá? Então não casa. Então não queira desfrutar da intimidade, da vida de casal, dos benefícios de um casamento, se você não está disposto a pagar o preço das responsabilidades do casamento. Não é verdade? É isso mesmo. Se a pessoa não está disposta, então não adianta, né? Ela não tem que nem estar com alguém. Nem tá Ela com fica alguém. sozinha. Fica sozinha. Fica sozinha melhor, né? Pois é, né? Então, porque se eu quero aliança de casamento, preciso estar disposto a compartilhar, tá? Compartilhe, tá? Eu sou a favor, eu não sou a favor dessa questão até nem da união com separação de bem. Como que separação de bem já é porque já está se casando para separar. E não se casa para separar, irmão. Se casa para estar junto, tá? Então, bom, falamos das finanças aqui. Agora nós vamos falar, e para isso nós vamos usar 1 Timóteo capítulo 3, da criação dos filhos, né? Porque é outra questão também que precisa ser administrada entre os dois. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 3, lá no versículo 4 e 5, onde diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, que governe a própria casa, criando os filhos sob disciplina. O texto aqui fala daqueles que fazem a obra de Deus. Porém, isso pode se aplicar, sim, a todo lar cristão.
tá? Nós precisamos governar bem a nossa própria casa. O marido e a esposa têm que governar bem a sua própria casa. Os dois, criando os filhos juntos. Embora haja, né, uma dificuldade muito maior da parte do homem para participar dessa questão da disciplina dos filhos, porque normalmente, na maioria dos casos, é a mulher que passa mais tempo com o filho, porém, isso não é uma desculpa para deixar essa responsabilidade unicamente nas mãos da esposa. Exatamente. É responsabilidade dos dois. É responsabilidade dos dois, né? Cuidar do filho como se deve, né? Isso. E é aquilo que a gente falou da versículo anterior do jugo. Não pode estar pesado para um e leve para o outro. Exatamente. Eu não posso jogar o peso para ela. O jugo é para carregar junto. Exatamente. Né? Igual, né? Pesos iguais. Isso. E a gente tem que lembrar que se a gente quer os benefícios, os direitos do casamento, nós precisamos estar junto nos deveres, nas obrigações também. Porque se eu quero só a parte boa do casamento, que são os direitos, mas não quero dividir os deveres, isso não é justo. É. Então, assim, a criação do filho, nós temos que evitar alguns erros que nós vamos falar aqui agora. O primeiro erro que se comete na educação dos filhos, nessa correção, nessa disciplina, é quando ele disciplina, corrige e o outro interfere ali na hora. Isso não pode acontecer. Não, de jeito nenhum. Acho que quando um está disciplinando, o outro tem que ficar quieto. Exatamente. Ainda que ele ache que não está sendo muito duro, ou que ele não está totalmente de acordo, isso ele deve falar à parte, não na frente do filho. Não tem que tirar a autoridade do outro. Exatamente, não tirar a autoridade do outro. Exatamente. Por quê? Porque senão confunde a mente da criança ou do filho, né? Do que o adulto, jovem, enfim. Né? Então esse é um erro. Outro erro é quando uma das partes se apega demais ali ao filho. Às vezes até quando está bebê, acontece muito isso, mas também quando cresce. Às vezes ou o homem ou a mulher se apega tanto, mas tanto ali ao filho, dá tanta atenção, deixa de lado o marido. Esquece deixa que de tem lado marido, a esposa. Né? Esquece que tem esposa. Isso é um grande erro. Tá? Muito grande. Quando esse apego é demasiado, a ponto de ignorar, de desprezar, de deixar de lado, tem até dificuldade para intimidade. Então, por quê? Porque ficou de lado. Outro erro, ou melhor, não é nem outro erro, é a forma correta de se ensinar. Qual é a forma correta de se ensinar? Primeiro, falando, a forma verbal, tá? Não adianta pegar, bater, castigar, se você não falar. Você tem que conversar, você tem que sentar, você tem que conversar com o filho, explicar. Não se cansar de falar, né? Aí entra outra coisa muito importante, ser paciente. É falar e repetir. E mais, e repetir. É a repetição. Ser muito paciente. Ensinar requer falar e requer também ser paciente. E tem outra coisa, pastora, que é muito importante. O exemplo. Porque não adianta a gente querer ensinar se a gente não der o exemplo. Tá? Então isso é muito importante. Outro erro que se comete é quando o casal tenta, lavar a roupa suja, resolver os problemas na frente dos filhos. Isso causa um dano, um problema emocional na vida dos filhos terrível. Porque parece que mais o filho está prestando atenção em tudo, né? Eles prestam atenção em tudo. E a questão, sabe, pastor, o que acontece? Na hora de lavar a roupa suja, lava na frente do filho. Mas na hora da reconciliação, não é na frente do filho. Aí é na intimidade, que assim deve ser. Porém, o filho não sabe. O que fica na mente dele é só o quê? A parte da discussão. Ruim, né? Parte ruim. Isso. Então, assim, tem hora e tem lugar para lavar roupa suja. Tem hora e tem lugar. Procure a hora certa, no lugar certo, que não é na frente deles. Tá bom? Nós hoje falamos sobre esse assunto. Amanhã nós vamos entregar a você uma outra palavra. Inclusive, o tema de amanhã vai ser a importância da intimidade no casamento, tá? Nós vamos entrar nesse tema.
a importância da intimidade dentro do casamento. Bom, mas agora nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Se você tem aí um seu copo com água, nós vamos unir a nossa fé para pedir a Deus em favor da nossa família. Vamos aqui pegar o copo com água, pastora. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por cada família que está agora acompanhando essa mensagem. Oramos por esse casamento, oramos pela vida de cada um dos que estão conosco neste momento. E eu sei, Senhor, que há muitos que estão enfrentando problemas financeiros, problemas na educação, na criação dos filhos. E há muitos que estão sofrendo até no relacionamento conjugal, até com problemas na intimidade, por causa dessas situações que estão vivendo. Eu oro, Pai, para que o Senhor dê sabedoria, dá sabedoria, me dá a mim, me dá aqui também a minha esposa, a nós e a cada pessoa que está acompanhando essa mensagem, sabedoria para administrar financeiramente as economias da família, sabedoria na educação dos nossos filhos. Senhor, nós oramos, pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que cada palavra que a gente ouviu aqui hoje, ela possa edificar nosso coração, a nossa casa, o nosso lar, para vivermos em harmonia. Senhor, eu oro por aqueles que em alguma área do que foi falado precisam se consertar, precisam melhorar. E eu oro para que o Senhor abençoe esse casamento. Pai, nós aqui pedimos de todo o nosso coração para que o Senhor abençoe esse lar, Pai. Abençoe o marido, abençoe a esposa, abençoe os filhos, abençoa o lar do teu povo, meu Deus. Nós queremos ouvir testemunhos, milagres de lar, de casamentos, de relacionamento que foram avivados, que foram transformados com essas palavras, com esta oração. Senhor, essa é a alegria do nosso coração, essa é a razão da gente estar aqui, meu Pai, é que esse lar seja abençoado, é que esse lar seja restaurado. Eu, meu Pai e a pastora, nós abençoamos agora, abençoamos a sua família agora, abençoamos o seu casamento, abençoamos o seu lar, seja abençoado aí agora, seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor dê saúde para aquele que está doente, que o Senhor abençoe abrindo as portas que estão fechadas. Eu te peço, Pai, te peço, consagra esse copo com água e que, meu Deus, o propósito que ela beber essa água agora, que haja transformação pela fé. Amém e amém. Beba da água. Glória a Deus. Deus abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso, tá bom? Amanhã nós voltamos com outra mensagem de Deus para sua família. Pastora Kátia. Deus abençoe a todos. Um abraço e fiquem com Deus.